Opa, bom dia a todos. Me chamo Francisco Branco, sou graduando em Geografia pela Faculdade do Colégio Pedro II, realizando no momento a disciplina eletiva de História da África e hoje estou aqui para realizar uma análise, né, sobre o livro A África Contada aos Meus Filhos e sobre o autor, né. Primeiro ponto, falar da história do autor dentro da academia. Seu nome é Alberto da Costa e Silva, nasceu em São Paulo em 1931. É um grande nome para a história brasileira e para a diplomacia também, né? Sobre a carreira do autor, a gente pode colocar em primeiro ponto que ele é premiado nacionalmente. Ele ganhou o Prêmio Camões em 2014. Ele foi orador do Instituto de História e Geografia do Brasil, né? Um instituto muito importante, né? Ele foi orador. E em 2004 foi eleito o intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores. Ele é importantíssimo na história brasileira, principalmente colonial, e sobre a escravização, né? Tem grandes obras de renome, como por exemplo A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses, As relações entre o Brasil e a África Negra, de 1822 até a Primeira Guerra Mundial, Um rio chamado Atlântico, a África no Brasil e o Brasil na África, A Manilha e o Libambo, a África e a Escravidão, de 1500 a 1700. E, como eu disse, ele é premiado nacionalmente. Ele também ganhou, por esse último livro, né, A Manilha e o Libambo, a África e a Escravidão, de 1500 a 1700, o prêmio Sérgio Buarque de Holanda e o prêmio Jabuti, né? Ele é tido como uma grande referência decolonial, né, dentro da academia. Ele é amplamente reconhecido pelas pesquisas e estudos sobre a história do Brasil e a do continente africano, né, também envolvendo as relações entre ambos. E suas áreas importantes de estudo vão do período colonial brasileiro até a história da escravização, né? Tanto quando você tem como recorte espacial a África, como o Brasil, né? Que foram bastante influenciados por esse processo. Então, o autor, já de cara, a gente já consegue ver que ele é uma referência dentro da história e dentro do assunto que esse livro vai tratar, certo? Então, agora indo ao livro. O livro se chama A África Contada aos Meus Filhos. Vamos começar pela introdução do livro, né? Uma palavra que pode definir essa introdução, o prefácio no caso, é a dualidade, né, que existe dentro do senso comum em relação ao continente africano, né? Aí tem uma citação aqui que eu achei interessante colocar, que é: de um lado, magia, sons, sabores... de um lado, magia, sons e sabores inebriantes. De outro, miséria, violência, epidemias, guerras e tirania, né? Ele externaliza uma visão que, na maioria das vezes, é ocidental diante da África, né? Uma dualidade bastante generalizada. E por quê? O Ocidente, quando pensa no que não é ocidental, seja a África, seja de certa forma a América Latina, a Ásia, sempre aparece uma visão de que o objeto é diferente, místico, exótico. Então, logo de cara, a gente percebe essa dualidade que o autor busca externalizar, certo? Ainda na introdução, nós vamos ver detalhes do passado, né? Ele vai falar da ancestralidade, vai falar da trajetória dos povos, a herança cultural deixada e outra citação que eu achei interessante colocar: não fomos influenciados apenas pelos seus costumes, sua religião e diversas línguas. Herdamos também garra e alegria. Fecha aspas. Isso se tratando dos povos africanos perante o Brasil, certo? Então, o autor nesse livro ele vai buscar traçar essas relações, né? As heranças, as influências, tudo que foi deixado e trazido pelos africanos com o processo de escravização e a situação do Brasil como um país
que herdou tudo isso, entendeu? Então, a introdução seria basicamente isso. Então, sobre a estrutura do livro. O livro é dividido em 10 capítulos, chamados de conversas. Em cada uma dessas conversas, um assunto diferente é tratado. Podendo também envolver assuntos de conversas anteriores, certo? E ao fim desses capítulos, tem um capítulo destinado somente a leituras complementares, né? Ou seja, são 10 capítulos, mais um capítulo de leituras complementares. O presente trabalho tem como objetivo resumir, apontar pontos principais das conversas, certo? E instigar debates que vão enriquecer o tema de certa forma, né? O livro, na minha opinião, bastante objetivo, claro e didático, até bastante pedagógico. Ele parte da premissa de uma entrevista, certo? E eu achei bem dividido, bem explicado. Um livro muito importante para quando se estuda África, partindo do Brasil, certo? Então nós podemos ir à primeira conversa. Logo de início na primeira conversa, nós percebemos que o autor ele explora novamente essa visão dualista sobre o continente, né? De um lado, o continente é visto como mágico, certo? Misterioso, e de outro, assolado principalmente por fomes, guerras, doenças. Essa visão é muito clara no senso comum sobre a África e fica bastante internalizada no livro. Ele afirma que uma visão não desmente a outra. Entretanto, ambas são incompletas, o que é a mais pura verdade. Não se pode generalizar um continente com a dimensão da África, com sua diversidade, heterogeneidade. Não se pode, com poucas palavras, você achar que existe a possibilidade de definir um continente dessa magnitude, certo? A primeira conversa tem essa premissa, logo de cara. E aí, logo em seguida, ainda na primeira conversa, no primeiro capítulo, o autor faz um apanhado geral, uma visão geral do continente africano, né? Tratando de aspectos geográficos, o relevo, o clima. Ele fala da fauna, né? A dificuldade para se domesticar animais historicamente na África, né? Ele vai tratar, por exemplo, da tentativa dos europeus de domesticar as zebras, né? Que elas não são só indomesticáveis, elas são indomáveis. Ele deixa isso claro. Assim como o rinoceronte, né? Ele vai dar o exemplo de que na Índia o elefante é usado como animal de transporte de cargas, na África isso não ocorre, certo? E vai tratar logo em seguida da ação do homem e a globalização. Porque a África, ela tem que ser vista, como foi historicamente, como um espaço que a globalização foi muito firme. Não só, vamos dizer assim, saindo, mas entrando também. Diversos alimentos que vieram de outras partes do mundo e que foram, que adentraram a cultura africana e permaneceram por lá, certo? Ele vai tratar da diversidade linguística. O continente africano tem mais de 2.000 línguas faladas, isso é muita coisa, certo? E também da diversidade das organizações políticas, porque, como sobrecitado, um continente com tantos países e com essas dimensões, ele não pode ser generalizado, certo? Ou seja, em algumas sociedades, em alguns povos africanos, nós temos a presença de castas, diferentes formas de atuação de nobrezas e diferentes ancestrais, claramente. Então, essa seria a primeira conversa resumida. E aí, a palavra que define essa primeira conversa seria a diversidade, certo? Ou as diversidades. Passando agora para a segunda conversa, a palavra que a define seria passado. Ocorre a citação de alguns reinos, seu surgimento, suas estruturas,
E o que mais chama atenção é o reino do Mali, né? Em que suas chefias gerais eram chamadas de Mansa e que era um reino extremamente rico por conta do minério ouro, certo? Ainda nesta conversa, o autor vai tratar sobre práticas agrícolas complexas para a época, desde as mais simples até as mais complicadas. Como mais simples nós temos a adubagem com esterco, como mais complicadas, complexas, irrigação, né? Grande sistema de irrigação e drenagem, rotação de plantios, algo que pouco se fala quando se trata da história do continente africano, não é? Vamos dizer assim, quem escreveu a história não deixa claro que a África tinha esses componentes importantes na sua sociedade, certo? E aí, nessa conversa, o autor vai tratar sobre os primeiros contatos com os europeus, certo? E algo que é realmente surpreendente. Ele vai deixar claro que os europeus estranhavam os costumes, mas eles não olhavam com desprezo para o que eles enxergavam em África. Eles lastimavam que não conhecessem a verdadeira fé. E isso é um ponto importante, porque era uma surpresa. E ao decorrer do capítulo, nós iremos ver, por exemplo, o espanto de visitantes europeus com dois exemplos principais. O primeiro, de um visitante holandês em Benin, que achou muito peculiar o fato de, naquele país, ter uma rua, naquele reino, ter uma rua mais larga do que a principal de Amsterdã, e os portugueses com Ijebu Ode, né, e a sua muralha. Os portugueses ficaram espantados com um tamanho avanço para a época na África, naquelas localidades, certo? Assim como os ingleses de Serra Leoa, tá? Ou seja, essa visão que tem no senso comum de que os europeus chegavam lá e era tudo atrasado, ela cai por terra, certo? Porque a África tinha sim seus avanços para a época. A metalurgia e a manufatura têxtil são também dois exemplos, né? Mesmo com deficiências em comparação com a Europa, né, uma certa desvantagem, pois na metalurgia a dimensão dos fornos não permitia que fossem forjadas, por exemplo, espadas. Eram facas de pequeno porte. E na manufatura têxtil, somente pequenas tiras. Mas o texto deixa claro que os africanos já conheciam essas técnicas, entendeu? Então, essa comparação de técnicas com a Europa também fica externalizada. E um exemplo muito importante que nesse capítulo consta é o da África do Sul com os moinhos, que o autor deixa claro que foi uma revolução na vida econômica europeia. Ou seja, os europeus não chegaram à África somente para levar o certo, como eles gostam de defender essa ideia, né, de civilizar. Eles também aprenderam muito com os africanos, e os africanos tinham sim um avanço sobre diversas áreas. E aí agora, partindo para a terceira conversa do texto, pode ser definida com a expressão relações, principalmente comerciais, certo? O capítulo vai começar com as relações comerciais dos povos africanos com árabes, persas, indianos e de uma rota de comércios da época que envolvia egípcios, gregos, romanos e persas, né? Com diversos mercadores muçulmanos presentes na costa índica da África há quase um milênio. Eles ficavam mais pela costa, pois era por onde a rota passava, mas eles iam até o interior do continente para buscar produtos que desejavam adquirir, já iniciando um certo processo de globalização, né? de compartilhamento de costumes, certo? O texto vai deixar claro também a importância do ouro para a África e a fundação de São Jorge da Mina, em Gana, que foi fundado pelos portugueses como um depósito comercial fortificado e que o controle era feito por reis africanos, tá? E como ameaça ao não pagamento por parte de europeus em relação aos impostos, a ameaça era de romper o comércio,
Ou seja, dentro dessa estrutura política africana, a gente também vai observar coisas que são similares aos moldes europeus, né? Pagamento de comércios, esse controle, né? E que quem mantinha o poder eram os reis africanos, né? E o texto vai deixar uma parte também muito curiosa, que os europeus já tinham armas de fogo à época, só que era um carregamento lento, feito muitas vezes com a boca. Você tinha a utilização de pólvora. Quando ocorriam certos combates diretos com os povos africanos, os europeus, mesmo com arma de fogo, ficavam em desvantagem. Ele vai deixar o exemplo do arco e flecha, que muitas vezes tinham suas flechas envenenadas. Ou seja, o que o texto está tentando mostrar até agora é que diversas táticas africanas eram muito importantes e não são comentadas, certo? E para finalizar essa conversa, o autor vai deixar claro a miscigenação, né, por parte dos europeus. Também eram acometidos de mortes por doenças e quando morriam, um casamento que envolvia miscigenação, ou seja, um europeu com uma mulher africana, a mulher que herdava o segmento comercial. Ou seja, se ele fosse um grande comerciante, isso se passava para a mulher. Isso é um molde da estrutura africana. Mais à frente nós vamos ver nessa quarta conversa, já emendando uma na outra, que vai tratar muito sobre relações familiares e linhagem, certo? Na sociedade africana, isso desde sempre, são valorizados vínculos de lealdade, né? A família é muito valorizada, juntamente a obrigações de cooperação, certo? Entretanto, lá dívidas poderiam ser herdadas, certo? Nas religiões tradicionais africanas, o patriarca poderia ter mais de uma mulher, diferentemente das ocidentais, certo? Das religiões tradicionais ocidentais. E o que ocorria? A quantidade de mulheres que o patriarca poderia ter ia variar de acordo com seus recursos e com a formação de complexos familiares, conjuntos habitacionais familiares tradicionais, né? O homem ele tinha a função dentro da sociedade de remar, cuidar do gado, caçar, proteger, e a mulher era a única que trabalhava dentro de casa. Ou seja, o homem construía como se fosse uma pequena vila, onde em cada casa estaria uma de suas esposas com seus respectivos filhos. E, curiosamente, era assim que funcionava diversas estruturas familiares na África, certo? Pode parecer um pouco machista, mas, de acordo com o texto, a mulher possuía ainda assim alto valor na sociedade, né? Sim, o ciúmes era comum e o divórcio também poderia ocorrer. Mas as mulheres pareciam não ligar uma para outras esposas, certo? Isso lembrando que a África é um continente de uma dimensão muito grande, mas em diversas sociedades isso era comum, certo? E aí ele vai tratar, né, dentro dessa premissa de relações familiares, linhagem, da religião. A religião é e sempre foi muito forte em África, certo? Quase todos acreditam em um ente supremo, né? A religião é fortíssima na África. E aí ele vai tratar sobre um assunto que é muito popular aqui, principalmente em razão de duas religiões, o candomblé e a umbanda, que é uma certa visão de que os orixás são muito populares na África. Na verdade, os orixás, todos esses cultos, são apenas cultos locais, certo? Ela não é expandida, vamos dizer, continentalmente em África, certo? Por exemplo, nos Iorubás e com os Nagôs, ela é muito popular. Mas se você for parar para analisar o continente inteiro, elas são tidas como cultos locais, certo?
Então, obviamente o cristianismo e o islamismo são muito populares na África, mas tendo em vista que quase todos acreditam em um ente supremo, a gente percebe também uma diversidade muito grande de religiões, certo? E na quinta conversa, o texto irá tratar sobre estruturas, certo? Sobre cultura. Ele vai voltar aos primeiros contatos dos europeus, principalmente dos portugueses, e apresentar as visões dos visitantes portugueses em relação às similaridades com Portugal, certo? Por exemplo, a questão de pátios internos, terraços, paredes de pedra, casas, que já tinham muita similaridade com Portugal à época, certo? Por exemplo, existiam muitos reinos na África, e esses reinos apresentavam numerosos pátios internos. Também tinha a ocorrência de muitas esculturas, como túmulos, estátuas, perdão. E isso causou uma sensação de estranheza por conta dessa similaridade com a Europa, certo? Ou seja, a reação dos europeus foi de surpresa com a alta qualidade da técnica da fundição de peças, né? Com essa questão da arquitetura. Isso causou muita surpresa. Eles acharam extraordinário. O texto deixa isso claro, certo? E aí, o texto logo em seguida vai tratar de dois objetos culturais que são muito importantes e muito famosos também. Quando você pensa em África, você facilmente pensa nesses dois objetos, que são as máscaras, né? Que são resumidas como formas de representação, né? Seja de riqueza, a máscara é tida culturalmente como algo que atrai riqueza, ou de simplesmente homenagem, né? A animais, a pessoas, a reis, certo? E o que vemos em museus são peças incompletas, né? Tem essa citação no texto. Pois seja com o tempo, seja com essa retirada do seu ambiente local, com o tempo ele vai se desfazendo. E o segundo objeto seriam os tambores, né? Que possuem uma importância muito grande, seja na questão do entretenimento, seja na questão religiosa, né, dos costumes, de etnia dentro da África. E que o Brasil acabou por aderir esse instrumento em sua cultura, certo? Partindo agora para a sexta conversa, pode ser definida como a visão dos africanos sobre os europeus. Para mim, a sexta conversa foi a mais interessante e a mais surpreendente, digamos assim. Porque aí começa a tratar um pouco mais sobre os períodos de escravização por parte dos europeus, certo? Uma coisa das tantas coisas interessantes que essa conversa tem, a primeira é de que o europeu era visto como um macaco pelos africanos, principalmente pela falta de lábios e por ter um número muito grande de pelos em seus corpos, certo? E assim, quando o comércio começou a ser bastante popularizado, os europeus ficavam até 100 quilômetros da costa, certo? Isso botando o número bem acima. Ou seja, a grande maioria dos africanos nunca tinha visto um europeu na vida. Só ouvia falar e situações muito vagas sobre os europeus. Isso é muito interessante se a gente for parar para pensar, porque o comércio e esse contato do europeu com o africano era um pouco segregado, certo? Você tinha uns chefes comerciais, vamos dizer assim, né? Os grandes empresários, que se davam com os grandes empresários, entendeu? Ou só com os povos escravizados. A grande maioria do continente africano nunca nem tinha visto o europeu, certo? E por conta disso, por que eles ficavam até 100 quilômetros da costa? Porque os grandes chefes africanos impediam os europeus de vender e comprar no exterior. Ou seja, isso demonstra que os africanos tinham um controle, eles eram agentes fundamentais desse processo. É um erro a gente para pensar num certo estigma de que a África foi um objeto de
de apropriação dos europeus a todo tempo, entendeu? Um agente secundário, eles tinham uma participação muito grande, certo? E aí, já tratando já de números, né, desse processo de escravização, cerca de 12 milhões e meio de escravos foram escravizados, chegaram às Américas, certo? Sendo que desses 12 milhões e meio, de 3 a 4 foram no Brasil. Já no mundo islâmico, somente de 650 depois de Cristo até 1600 foram 8 milhões. Se a gente for contar até o final do século XIX, né, a gente está falando de 16 milhões. Ou seja, foram muitos escravizados, certo? A escravização já existia na África antes do início desse processo, o texto deixa isso claro, só que a questão de escravização na África era muito diferente do que a que veio a ser popularizada por europeus, não é? Por exemplo, os motivos para você se tornar um escravizado na África eram 3 principais. Primeiro, de prisioneiros de guerra, isso já existia muito, até no mundo romano. Segundo, por motivos políticos, você poderia se tornar um escravizado por motivos políticos, certo? Por dívidas e também, esses são os 3 principais. Mas uma coisa que o texto deixa, que foi bastante surpreendente no texto, é que por sequestro também, diversas crianças foram sequestradas para essa finalidade, entendeu? Ou seja, nessa parte do texto, né, essa conversa, como disse, para mim foi a mais interessante, ele vai traçar uma linha de pensamento sobre a escravização dentro de África e a que foi popularizada para fora de África, vamos dizer assim, para as Américas, para o mundo islâmico, e traçar essa diferença, né? Achei bastante interessante, né? E uma coisa que é um argumento que é até bastante popular é de que africanos escravizavam africanos, né? O Roberto da Costa e Silva, ele vai deixar claro que os africanos, eles não se enxergavam como africanos, né? Eles enxergavam os seus demais, vamos dizer assim, de acordo com o ente supremo que eles... De acordo com a religião, vamos dizer assim, o ente supremo... eu estou em um povo que tem pessoas ao meu redor que veneram o mesmo Deus que eu. Ou seja por um ancestral em comum, ou pela região, ou seja, não tinha essa noção, vamos dizer assim, de nação, de pertencimento, nem a um país, nem a um continente, entendeu? A reino poderia ter, porque tudo bem, a África ela é heterogênea em todos os segmentos, mas dentro de alguns reinos você pode ver que a questão era mais homogênea, certo? Mas o que eu estou tentando dizer é que eles viam os seus demais como uma coisa só e viam os outros como estranhos. Ou seja, os africanos não escravizavam os africanos. Alguns povos africanos escravizavam estranhos, entendeu? Tem essa estranheza com aquele que você não tem proximidade, seja religiosa, seja ancestral, entendeu? Ou seja, não existe esse pertencimento do africano se enxergando como um africano, certo? Eram povos rivais que se escravizavam, cada um com as suas identidades próprias. E aí ele já vai aumentar essa escala e falar do tráfico atlântico, né? Por exemplo, o tráfico atlântico era controlado pelos grandes da terra, né? Poderosos da Europa, e não só da Europa, das Américas também, certo? Como nós vimos em aulas, tinham diversos empresários baianos que tinham terras em África justamente com essa finalidade do tráfico de pessoas, certo? E aí, uma parte que eu também achei extremamente interessante, que a África ganhava e perdia através desse processo, né? Esse ganho seria econômico, certo? E essa perda seria humana. Mas o autor deixa claro, e isso é inegável, que
esse ganho era passageiro e ilusório. E essa perda era muito maior que qualquer tipo de ganho, né? E aí, por que esse fortalecimento econômico era ilusório, certo? Era antieconômico. Você trocava homens, né, no esplendor de sua capacidade física, capacidade mental, né, indispensáveis para o aumento da produção em uma sociedade que não envolvia máquinas, em troca de armas obsoletas da Europa, em troca de bens supérfluos, né? Em geografia se usa um termo, né, muito importante para estatísticas, que é a população economicamente ativa, a PEA. Ou seja, você desperdiçava Você desperdiçava uma mão de obra muito grande, uma força de trabalho muito grande, em troca de bens supérfluos, certo? Tudo bem, nós temos reinos que, se você for parar para observar sem ter esse pensamento, eles se fortaleceram e enriqueceram, como foi o caso do reino de Lunda, né? O poder militar do reino foi bastante acelerado, né? Diversas armas ganhas com a venda de cativos, e a população acabou crescendo, né? Porque eles evitavam vender mulheres, e logo em seguida com um fluxo de soldados mercenários. Mas na maioria do continente ocorreu um despovoamento, e esse ganho econômico, se você for ver o resultado, sempre ilusório, certo? E aí, passado esses séculos de, vamos dizer assim, na maior parte das vezes no século XIX, século XVIII e XIX, essa escravização em larga escala, começa a ocorrer uma pressão popular pela extinção desse comércio, né? Principalmente na Grã-Bretanha, no fim do século XVIII, certo? Eu falei século XIX, mas só deixa claro esse rata, século XVII e século XVIII, certo? Onde o tráfico foi bastante produzido em larga escala, certo? Por que começou a ocorrer essa pressão popular pela extinção do tráfico? Porque a Europa enxergava a África como um potencial gigantesco mercado para seus produtos industrializados, certo? E aí, com esse fim, a gente inicia a 7ª conversa, que começa a tratar de um assunto extremamente importante para entender a história da África, que é o neocolonialismo, certo? No quesito assim cultural, vamos dizer, da Europa, você possuir colônias passou a ser tido como uma forma de provar a sua potência em relação aos demais países, certo? Ou seja, a Europa começou a ter... Lembrando que nós estamos falando de... Após o fim desse tráfico de escravos, dessa venda, entendeu? No mundo inteiro. A Europa ela começou a realizar um avanço sobre a África para estabelecer colônias, certo? E a maioria dos estados africanos opunham-se, certo? Era uma tarefa difícil por parte dos europeus, né? De novo, estigmatizações e senso comum. Não foi dado de mão beijada o continente africano para os europeus por parte dos africanos já no século XIX, certo? Era uma tarefa difícil, envolvia reveses. Por quê? A maioria dos africanos não aceitava esse domínio colonial com resignação, certo? E aí, na última conversa, eu deixei claro que os europeus enxergavam a África como um potencial gigantesco mercado para seus produtos industrializados, certo? E aí, após esse estabelecimento de colônias, né, esse início do avanço europeu, por conta de diferença no ritmo de consumo, né, nesse padrão, e não necessidade de diversos itens, a África se revelou como um não grande mercado, vamos dizer assim, para esses produtos industriais europeus, né? Foi uma decepção. E aí a Europa começou a ter problemas com esse estabelecimento de colônias. Por quê? Primeiro, era um gasto muito grande de você manter as colônias, certo? Isso já falando após a partilha da África, né? Onde a África teve suas fronteiras divididas por réguas, entendeu? Para os países europeus, principalmente a França, que ficou
com grande parte do norte africano e a Inglaterra que ficou com grande parte do sul, certo? E começou a ter um problema assim de falta de mão de obra europeia, porque eram operações muito custosas você manter uma colônia, várias colônias, né? Os bons servidores públicos, eles não queriam ir para lá, eles se recusavam a emigrar. Você esperava um certo tipo de você manter aquela colônia com pagamento de impostos por parte dos africanos. Porque não era válido você manter uma colônia tirando o dinheiro da Europa, você tinha que levar o dinheiro para a Europa, certo? Com essas operações custosas, o que a Europa resolveu fazer ali? Agora tratando para essa estrutura econômica africana. Ela se apropriou dessas estruturas, ou seja, estruturas já existentes viraram intermediários para a Europa, certo? Estamos falando aqui de organizações e instituições, né, para suprir essa demanda. Por exemplo, o Poder Judiciário, tá? Que ainda era muito precário na África, sim, mas o Poder Executivo também, quando a gente trata de polícia, entendeu? Eles se apropriaram dessas instituições africanas. E aí partimos para a oitava conversa, que também vai tratar do neocolonialismo, né? Mas aí vai começar a falar de legados, né? Esse domínio europeu na África foi curto, mas ele teve um grande impacto social e econômico. O texto deixa isso claro. Como alguns legados, nós podemos citar mudanças na agricultura, né? Eles foram instigados e acostumados a produzir dentro de um setor agro para exportar. Não que eles não já exportassem, certo? Mas em larga escala e para os europeus. Isso virou, vamos dizer assim, um vício dentro de diversas economias africanas. E em segundo ponto, né, que está intimamente ligado com isso, seria o comércio, certo? Podemos também perceber novas técnicas de mineração, né, com novas máquinas, com novas formas de você lucrar com a mineração, de você captar recursos, certo? E diversas influências europeias foram deixadas na arquitetura e urbanismo, certo? No tecido socioespacial urbano. As cidades ficaram, o livro deixa isso claro, meio europeias, meio africanas, certo? E aí começou a ter como um legado extremamente negativo teorias de pureza racial, de superioridade, né? Teorias científicas chamadas de eugenia, que foi tido como um legado extremamente ruim para a sociedade como um todo, né? Sociedade global, no caso. E aí o texto vai deixar claro que diversos africanos burgueses mandavam seus filhos para o exterior para estudar, principalmente na Europa, nos grandes centros urbanos europeus. E o que acontecia? Os filhos disputavam de igual para igual com os brancos, certo? Eles vinham com uma bagagem intelectual fora de série, tá? O que isso acabou levando? Ao início, né, dos processos de independência, porque você enviava um jovem africano que já tinha muito dinheiro, certo? Filho de grandes comerciantes africanos. E ele disputando de igual para igual, ele adquiriu uma bagagem muito relacionada também ao marxismo. Ele voltava querendo mudar, ele via que tinha possibilidade. Ou seja, aí nós já adentramos dentro do texto para processos de independência, certo? Intimamente ligados ao marxismo, ao sindicalismo e essas lideranças políticas que eram formadas lá fora por parte desses filhos de burgueses, certo? Dentro desses processos de independência, a grande maioria foi feita com ação política, certo? Ou seja, de uma forma, vamos dizer, tranquila, certo? Mas em muitos casos nós temos também com conflitos sangrentos. Um exemplo do texto é o caso de Moçambique, certo? Os primeiros países a realizar essa independência foram a Líbia, Tunísia e o Marrocos, todos no norte da África. E o texto vai deixar aqui uma série de legados muito... Só um minuto, minha bateria tá acabando aqui. Pai, desculpa pela rápida pausa aqui,
Mas voltando, tratando dos processos de independência, né? Esses legados. O texto ele vai deixar uma série desses legados, como primeiro ponto, o aumento populacional, certo? Que quando você adquirir essa autonomia política e econômica, a população vinha a aumentar. Erradicação de doenças, multiplicação de escolas, prosperidade econômica e social, diminuição da mortalidade infantil e, por exemplo, em relação a essa erradicação de doenças, a erradicação da varíola, certo? Que foi um grande avanço, era bastante responsável por morte na África, certo? E aí, dentro desse processo, eu citei que um conflito bastante sangrento foi o de independência do Moçambique, certo? Nós temos também o caso do Congo, que foi gerada uma repulsa aos belgas, né? Com ações que iam desde você queimar prédios a você destruir as coisas, certo? Isso aconteceu também no caso do Zimbábue, né? Que no caso era a Rodésia do Sul, o presidente Robert Mugabe, certo? Que foi como se fosse o líder político do Zimbábue. E você gerava um certo tipo de anarquia nessa forma de você conseguir a independência, certo? Isso muitas vezes com culpa dos europeus, mas também de ambos os lados, né? Então, partindo agora para a nona conversa, né? Nós tivemos também mais legados, certo? Isso com o passar do tempo, como por exemplo, mistura de hábitos antigos com do período em que eram colônias, certo? O idioma passou a ser bastante influenciado porque o idioma da metrópole ele entrou na sociedade de uma forma muito forte. Por exemplo, Marrocos. Muitos marroquinos falam francês, entendeu? O Congo Brazzaville, muitos deles falam inglês. A Angola, por exemplo, o idioma oficial é o português, entendeu? E também em relação à religião, né? O cristianismo, ele já era forte na África, mas ele passou a ser muito mais forte, né? Assim como o islamismo, que não foi em conta do neocolonialismo, certo? Mas ele também cresceu exponencialmente. Ou seja, as duas grandes religiões da África são o islamismo e o cristianismo, né? O cristianismo estando intimamente ligado a esse legado do neocolonialismo, certo? Ocorreu também uma revalorização da África tradicional. E agora, tratando novamente para a estrutura política, né? Os governos e políticos que realizaram esses processos, eles tentavam neutralizar chefias locais, né? Para você unificar os povos. Isso é um assunto bastante problemático, tá? Porque tinha essa premissa de você dar uma nova cara à África, essa unificação, que pode também ser tida como um ato antidemocrático, certo? E em muitos casos os militares acabaram por realizar esses processos de independência, mas eles se mostraram, segundo o autor, como incapazes e tiranos. E isso não só na África, em muitas partes do mundo também, certo? Para governar, quando os militares estão no poder, eles se demonstram como incapazes, certo? E como um legado negativo, né, desses processos de independência, nós podemos citar uma insatisfação no campo, né, que levou a, em conjunto com esses domínios militares, vamos dizer assim, com o surgimento de ditaduras, né, insatisfações, lutas armadas, né. E para finalizar essa conversa, o autor cita o apartheid sul-africano, certo? E até agora a gente consegue entender esse recorte espacial, no caso a África, o recorte temporal, né? Ele é dividido em alguns segmentos, certo? Seria o antes da chegada dos portugueses, os primeiros contatos,
a escravização como uma escala grande, né? Primeiro uma escala pequena, depois uma escala grande, com o tráfico do Atlântico Sul, certo? E agora, ao final, seria um processo mais ligado ao século XIX e século XX, certo? O pós desses processos de independência. A 10ª conversa, ela vai fazer resumos sobre diversidade, migrações, vai realizar considerações e reflexões e uma certa crítica à academia de história, né? Porque muitos termos são utilizados como nomes de reinos, nomes de reis, e o autor ele vai deixar claro essa crítica que ele tem da academia não envolver esses nomes, não citar sobre esses assuntos tanto, entendeu? Porque esse texto ele tem como premissa, né, esse livro, quebrar estigmas, quebrar essa dualidade, esse ponto que eu venho tanto batendo, e estereótipos do continente africano, certo? Em relação ao europeu, sobre o ponto de vista do brasileiro, do ocidental, ou não, entendeu? Sobre a África. A África, ela envolve um grande potencial econômico, mas ela não envolve riqueza. E tem muitas explicações para isso. Tanto históricas, né? O neocolonialismo, como o texto deixa claro, foi um período em que a África saiu perdendo muito economicamente, assim como na época da escravidão, né? Seria como um ganho econômico irrisório. A gente tem na geografia formas de explicar essa falta de riqueza da África. Algumas, por exemplo, os dois maiores rios, o Zambeze e o Nilo, não se encontram. Os rios apresentam declives, cascatas, cachoeiras muito grandes, o que dificulta essa integração dos povos. O clima é propício para doenças, certo? O litoral, que não envolve praias, envolve, digamos, pedreiras. Ou seja, quando a gente combina esses fatores geográficos e históricos, nós conseguimos entender o porquê da África não ter alcançado um patamar tão grande de desenvolvimento, certo? Mas o que o texto tenta deixar claro é que é impossível você generalizar, você só olhar a África por um lado mística, de outro pobre, você ignorar todos os avanços que a África levou ao mundo, que os europeus ficaram surpresos quando chegaram lá. O texto ele tem essa premissa, certo? Quebrar essas estigmações. Fala também bastante da abundância de recursos naturais da África, né? Porque a África parece que é um continente que mais envolve estereótipos, certo? Muitas pessoas só pensam em savana, no deserto do Saara, por exemplo, quando pensam na África. Não pensam nessa abundância de recursos naturais, de fauna, de flora. De fauna, tudo bem. Esse assunto é bastante reconhecido. Mas, para tratar a importância do debate, né, a gente tem que falar da importância desse tipo de conteúdo, para além da universidade. Porque, para o senso comum, é muito ruim ter essa visão dualista, essa visão estereotipada do que seria o continente africano, de sua história. Então, esse livro ele é importantíssimo para isso. Ele é bem explicado, ele trata de recortes bem objetivos, certo? Ele dá uns exemplos muito bons e é uma importância muito grande para qualquer pessoa que tem interesse ou não, que tem uma visão errada sobre o continente, pois trata de diversos pontos importantíssimos, certo? Então, o texto é muito interessante, muito bem explicado, ele é surpreendente em diversos pontos e essa quebra de estereótipos e estigmas tem que ser popularizada, certo? E seria isso. Essa é a minha análise sobre o livro e obrigado. Tchau, tchau.